Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Coletiva. Hoje a gente fala sobre a dengue, uma doença que, segundo especialistas, vem chamando atenção pelo crescente número em todo o país, em todo o mundo. E a gente convidou hoje para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre ações realizadas em Votuporanga, a Ivonete Félix, que é secretária de Saúde aqui do nosso município. Seja muito bem-vinda, Ivonete. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade, de falarmos de um assunto tão importante nesse momento em que a gente precisa da atuação e o empenho de todos, o envolvimento da população. Esses espaços são importantes para que a gente possa falar do trabalho e pedir também, essa participação. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço também a participação dos meus colegas, Meg. Obrigada pela presença. Meu prazer, Flávia. Edivandro, mais uma vez com a gente, obrigada. Obrigado pelo convite. Ivonete, vamos começar então falando sobre a situação da dengue em Votuporanga nesse ano de 2025. A gente sabe que passou por um ano de 2024 muito difícil. Como que está esse ano de 2025? É um ano mais difícil, Flávia. Nós tivemos um 2024, um ano que foi um ano de um enfrentamento de um vírus que a gente não tinha circulação há muito tempo. Então, nós tivemos uma explosão de casos por conta também que não havia imunidade nas pessoas. E uma forma mais grave também, com muitos óbitos, E a gente esperava que, para esse ano de 2025, a gente viveria o mesmo cenário. Mas, na verdade, o cenário é um pouco pior do que o ano anterior. Quando a gente analisa o mesmo período do ano passado, nós analisamos ontem, do dia 1º ao dia 10 de fevereiro de 2025. Em comparação a 2024, em termos de casos notificados, nós temos 92% a mais. Então, é praticamente o dobro de pessoas com sintomas, com suspeitas. E quando a gente vai para os notificados, hoje ele está em torno de 35% de positivos, 35%. Mas nós precisamos considerar que desses ainda tem muitos exames, muitos resultados de exame que precisam chegar. Então a gente equipara que existe uma proporção, é o dobro de casos. Então é o dobro de pessoas contaminadas e o dobro de notificadas e um dobro de casos de pessoas positivas para dengue. Então é um cenário, muito pior do que nós projetamos para 2025. E por isso a necessidade de ações que a gente startaria para o mês de março, nós precisamos antecipar para o mês de janeiro algumas ações. Aproveitar, a gente vê essa mudança, A gente via casos de dengue concentrados no período do ano. Hoje a gente vê o ano todo. O clima vem mudando e, consequentemente, o comportamento do mosquito. Hoje o combate é o ano todo, é isso? É o ano todo. A gente costuma dizer que nós trabalhamos a dengue março a maio, junho, e depois a gente começa a trabalhar a prevenção. Então, as ações de prevenção. Nós passamos 2025 praticamente no combate à dengue, o ano todo. Então, esse período sazonal que era característico, nós não vivenciamos. O ano de 2024, praticamente nós não saímos do critério de epidemia. Nós tivemos, sim, no mês de junho e julho, uma redução dos casos, mas a transmissão dentro do município ela não cessou em nenhum mês. Então, nós mantivemos a transmissão e ela sempre alta, acima da linha mediana, nos colocando numa condição de epidemia. Tivemos o auge da epidemia, depois um declínio, mas nunca essa linha ficou dentro de um critério de normalidade que a gente pudesse dizer, não, a transmissão de uma forma geral dentro do município cessou. Ela não cessou. Então, nós iniciamos 2025 nessas condições. E com um fator climático, que são essas chuvas. É verdade. Nós estamos num período quente, a nossa região, por si só, ela é uma região muito quente, e com as chuvas excessivas que nós estamos tendo, e a chuva, assim, é muito bem-vinda, nós precisamos, mas ela para o fator dengue, ela é um complicador. Ela complica, ela traz aí a probabilidade de você ter mais criadouros, e também ela dificulta o nosso trabalho de ação, a ação mecânica e a ação de pulverização.
Ivonete, explica pra gente como vocês detectam o índice de densidade larvária e como está esse índice atualmente aqui em Votuporanga. Meg, o índice ele é calculado através da pesquisa que os agentes fazem nos territórios, né? Então, nas 5 grandes áreas que nós temos no município, eles vão nos locais, eles selecionam os locais e vão verificar se está sendo encontrado larvas. E eles vão fazendo um parâmetro, uma anotação, para entender de quantos imóveis visitados, quantos foram encontrados larvas. Então, depois disso, tem os cálculos epidemiológicos que são feitos e chega-se nesse resultado, nesse índice de densidade larvária, né? Hoje, nós terminamos agora, no início desse ano, o nosso índice, ele está em 6,4. Ele é considerado um índice muito alto. O ideal é que ele seja menor que 1, 0 ponto alguma coisa, menor que 1. Nós estamos em 6,4. Então, mostra que existe uma circulação muito grande do vetor dentro do município. E tem algum bairro, uma região que vocês identificaram uma densidade larvária maior, ou então, nesse momento, tem um número de casos maior, algum setor da cidade? Olha, nós identificamos, sim, temos bairros que têm uma densidade larvária muito maior, tá? Então, a gente percebe que existe uma circulação maior ali do vetor. Mas, de uma forma geral, o município como um todo, ele está com vetor. Acaba havendo uma concentração maior na Zona Norte, muito grande. O distrito de Simonsen também tem um índice de densidade larvária muito alto, né? E principalmente a Zona Norte. Não que as outras regiões não tenham, mas eles acabam se destacando, né, dentro desse cenário. O 6,4 é uma média. A gente tem regiões com 8 ponto alguma coisa. Nós temos Simonsen com 10. Então, faz essa média, mas variando, nós temos essas regiões. A Zona Norte, a área do Pouso Bom e Simonsen. Ivonete, vamos falar então do trabalho que os agentes realizam. A gente tem acompanhado bastante e a gente fala muito sobre a importância de você receber o agente na sua casa. Fala pra gente, para quem está nos assistindo, quais são as ações diárias, o que eles fazem? É visita, é olhar terreno, qual que é o trabalho do agente? A ação do agente é essa ação de orientação, da visita domiciliar, adentrar aos espaços, a casa da pessoa também, olhar se existe algum reservatório, porque às vezes tem situações que a pessoa não consegue identificar que aquilo é um potencial criador. Então ele vai olhar e vai orientar. E o que tiver, ele já vai junto com a família, com o morador, retirando, se for possível. Nas áreas, em locais que não há como remover, eles vão colocando o biolarvicida para que faça ali já o trabalho de eliminar aquelas larvas. Então, é o trabalho de orientação. Existe também o trabalho de bloqueio. O bloqueio já é quando a gente tem um caso positivo naquela área. Então, ele vai trabalhar um raio determinado para aquele caso positivo, adentrando as casas e verificando se há criadouros, retirando, para que a equipe da pulverização possa vir logo a seguir fazendo a pulverização. Por que a gente não pulveriza a cidade toda? Essa é uma pergunta que muito... Antigamente a gente mudou essa questão da pulverização, né? A gente era acostumado com aquela fumaça densa, passando na cidade toda, mas a ação com a pulverização mudou, né? Explica pra gente. Isso. A ação com a pulverização mudou no sentido dos produtos que se utilizavam, né? No tipo, o veneno que se utilizava, o inseticida que se utilizava. Era um inseticida que hoje não é mais aprovado, né? Ele é proibido o seu uso por conta das consequências que ele traz ao meio ambiente e também ao ser humano. Então, a tecnologia do produto melhorou, ainda causa impacto, né? O impacto ambiental ainda existe, mas ainda ele já é menor do que o outro. O outro, gente, ele tinha a sua diluição ali à base de óleo diesel, então a gente tinha um cheiro muito forte. E as pessoas têm aquela a ideia de que se não cheira, não é veneno. Verdade.
Por isso que a gente, né, às vezes acaba fazendo um uso indiscriminado do inseticida doméstico, porque ele não cheira, mas ele é veneno, ele é um produto tóxico, ele tem as suas consequências. Então, esse hoje não existe o cheiro. E a fumaça não é tão densa como a que nós vimos, né? Aquela nuvem branca. Hoje ela é mais esparsa, mas ela tem o mesmo efeito com maior segurança para o meio ambiente. Antes nós tínhamos a orientação, feche portas e janelas. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Porque o vetor ele está onde? Ele está dentro de casa. Porque é onde estão as pessoas, é onde está o alimento deles. Então, lá fora estão os criadouros, na sua maioria, tem dentro de casa também. Mas a circulação do alado, do que está voando, é dentro de casa, é próximo onde as pessoas estão. Por isso a necessidade de abrir portas e janelas para que esse inseticida alcance esses que estão voando. Ivonete, falando sobre denúncias. É possível denunciar o imóvel que pode ser criadouros do mosquito? E como denunciar? Como fazer essa denúncia? Nós temos um telefone de contato que nós vamos deixar para que possa ser, né, para que as pessoas tenham o conhecimento de ligar nesse telefone e fazer a denúncia. Nós temos também, através das ouvidorias do município, isso chega para a gente. A pessoa pode ir na própria secretaria, diretamente na C6, né, na sede da C6, a forma como for viável para a pessoa fazer essa denúncia. As denúncias, elas são muito bem aceitas pela equipe, para que ela possa fazer o seu trabalho. Na sua grande maioria, a gente já sabe dos locais. E sempre tem uma ação. Às vezes, são situações de espaço onde há acumuladores, situações, a gente chama de ponto estratégico, né? São os locais que eles são potencialmente criadouros. Os ferros velhos, por exemplo. Então, esses locais, eles têm uma tratativa diferente. Então, eles têm uma visita quinzenal, eles têm a aplicação do larvicida já naquele local. Já existe uma tratativa. Às vezes as pessoas acham que não... aquele lugar lá está acumulando e ninguém faz nada. Faz sim. Ele faz parte desse ponto estratégico, né? Desse local onde a visita tem que ter uma periodicidade menor, né? Tem que ser revisitado em um espaço de tempo menor e seja colocado ali o larvicida fazendo a prevenção da doença. Você citou a questão, né, de todo o preparo que a equipe faz, de cuidados especiais em alguns pontos. Todas as ferramentas nesse combate estão sendo utilizadas e necessitam ser utilizadas. Tem aquela questão da utilização do drone, que visita, que consegue enxergar onde o agente não tem acesso, ou então onde não é possível a olho, né, na superfície enxergar. O drone está trazendo um resultado positivo para esse combate, secretário? Olha, o drone ele é um coadjuvante, né? Ele é uma ferramenta a mais que nós vamos ter. Nós estamos num processo licitatório, né, para mesmo numa compra emergencial, a gente precisa seguir alguns trâmites legais que a legislação pública nos impõe. Então, está sendo feito o processo para que a gente possa se utilizar dessa ferramenta. Enquanto isso, as ações continuam. Ele vai ser esse plus, né? Esse coadjuvante, chegando aonde a gente não consegue, hoje o agente não consegue chegar, principalmente nas calhas, nas caixas d'água, que estão nos telhados, que estão em aberto. E a nossa proposta é que ele, identificando o espaço úmido, ele já faça ali a pulverização do biolarvicida. Então, ele tem um efeito muito positivo, um resultado positivo, mas ele por si só não resolve o problema. Ele é algo a mais, né, uma ferramenta a mais que nós vamos estar lançando mão, mas a gente precisa desse trabalho também dentro, né, dos espaços, nos quintais, internamente. Nós precisamos que o trabalho continue, a remoção do criadouro. É algo difícil de controle. Até na capacitação que nós tivemos agora com a Fiocruz, os técnicos da Fiocruz vieram a São José do Rio Preto e foram capacitar as equipes de Catanduva, Votuporanga e São José do Rio Preto para receber as estações disseminadoras de biolarvicidas
que nós também vamos falar. E eles primeiro deram uma aula para a gente sobre a dinâmica do vetor. E assim, são pessoas que vivem, né? Eles são pesquisadores, são cientistas que estudam exclusivamente, vivem em Manaus, na área onde ainda se trata muito de febre amarela, uma área, né, endêmica, né, de febre amarela, Ouro-Puche. E eles têm uma experiência, assim, enquanto eles começam a falar do vetor, e eles até brincaram com a gente, nós não vamos acabar com ele. Eles existem aqui antes que os dinossauros estivessem na Terra. Os dinossauros foram e eles ficaram, né? E nós vamos e eles vão ficar. Nós precisamos não ter a circulação, mas que eles existem, né? Não estarem contaminados com vírus, e aí nós vamos ter a vacina, né? Para que isso também ocorra. Mas a vida desse mosquito, desse pernilongo, ela é longa pelo tanto de ovinhos que ele vai colocando durante o seu ciclo de vida. Um mosquito vive, em média, 35 dias. E ele vai depositar ali no recipiente, não é na água. Às vezes a gente acha que a água está parada e ele vai pousar em cima da água. Ele não pousa ali, ele pousa no entorno, ele para nas paredes. Por que ele para na parede? Porque ele tem nas suas patinhas umas garrinhas. E na ranhura da parede, ele se segura. Então, ele para no recipiente, ele para no entorno dele, na borda. E aí, ele vai molhar a patinha e sentir se a água é própria para ele depositar ou não seus ovinhos. Então, se a água for muito alcalina, dependendo, ele não vai colocar. E aí ele vai, quando ele deposita cerca de 400 ovinhos cada vez que ele faz deposita. Aqueles ovinhos vão ficar grudadinhos ali. Se ficar um ano sem água aquele recipiente, eles vão continuar ali. Aí, primeira oportunidade que aquele recipiente receber água, eles vão descer e vão eclodir. Nossa. Então, é muito difícil esse controle por conta do tempo em que a fêmea ou o mosquito vive, pela quantidade que ele deposita e pela facilidade de água que vai chegando naquele recipiente. Então, realmente é algo assim grandioso para a gente falar que nós vamos acabar com tudo. Não existe. Nós temos que reduzir, nós temos que eliminar o máximo possível de recipientes que possa receber esse depósito, né, dos ovinhos. Ivonete, falando nesse trabalho de prevenção e de combate, quais são as principais dificuldades que os agentes encontram? A gente já ouviu falar muito de gente que não deixa entrar, ou que recebe orientação, recebe mal o agente de saúde. Quais são as principais dificuldades hoje? A principal dificuldade realmente é não receber o agente. A recusa. Muitas das vezes eles me relatam assim, nós estamos na frente da residência, nós sabemos que a pessoa está lá, tem um movimento de pessoas lá dentro e eles não nos atendem. Então esse é o fator principal. Existem bairros, hoje nós chamamos de bairros dormitórios, por isso que dificulta o trabalho e a gente tem que voltar em outros horários. Vocês fazem às vezes mutirões no fim de semana, que é para encontrar a pessoa em casa. E geralmente durante a semana também tem um dia, 2 dias da semana que são horários alternativos, para que de acordo com aquela área, a dinâmica daquela área, os agentes possam fazer um outro horário para encontrar as pessoas. Então, o agente de endemias, às vezes ele é mais acolhido até do que o agente de saúde, porque o agente de saúde, se ele vai no horário do almoço da pessoa, ela está ali correndo, né? Ou no final do dia está se preparando às vezes para sair para uma faculdade, para uma coisa, mas então e o agente de saúde, ele requer a entrevista com as condições de saúde, se está tudo bem, então ele tem que conversar. O de endemias, ele vai entrar na casa e a pessoa pode falar assim, olha, pode ele olhar o meu quintal. Ele vai fazer o trabalho dele. Se tiver alguma situação que necessite, ele vai chamar o morador. Então, ele não toma tempo do morador. Por isso, recebam os agentes de endemias de saúde,
Mas os de endemia, inclusive, vão na hora do almoço das pessoas e eles não vão atrapalhar. Eles vão ali fazer a sua visita, vai olhar, só se identificar alguma necessidade de explicar para a pessoa, olha, isso aqui não está adequado, precisamos adequar. E é rápido, é uma conversa rápida, não vai atrapalhar. Então, desmistificar isso. Nós precisamos que as pessoas partilhem da experiência deles e receba eles, né, para que eles possam olhar. E devido à violência, às vezes as pessoas também, né, ficam com receio de receber os agentes. É importante também ressaltar que eles estão devidamente identificados, né, Ivonete? A pessoa também pode entrar em contato com a secretaria se tiver dúvida, né? Sim, naquele momento ela pode entrar em contato, eles estão uniformizados, eles estão com um crachá. E o que acontece também é que o agente ele é da área, né, ali, e aí as pessoas também sabem, né, quem são esses agentes. Não é uma única vez que eles vão estar. Então, é aquela pessoa da rotina, da convivência ali. Falando agora do tratamento, né, que a Votuporanga está fazendo, foi criado o Dengário, já no início desse ano. Como que está sendo esse espaço, a utilização desse espaço, que é uma parceria da Prefeitura com a Unifev? O atendimento está sendo feito ali praticamente de forma contínua, desde quando abriu, né, não parou o atendimento, Ivonete? Sim. Essa parceria foi fundamental, né, para que a gente tivesse esse ambulatório de atendimento exclusivo para os pacientes com dengue. O ano passado nós tivemos um dengário, mas num outro espaço, e que nos custou o prejuízo em outras ações que a unidade que foi desalojada ali, que é a unidade do Dona Nina, anexa ao pronto atendimento ali no Pouso Bom. Nós precisamos transferir a unidade para uma outra área e houve todo um transtorno dos pacientes em se deslocarem. Houve uma descontinuidade, a gente percebeu uma descontinuidade porque a pessoa não queria descer para o outro serviço. Então a gente achou melhor não causar esse transtorno. Nós precisávamos de um espaço fora das unidades, né, do que nós temos na rede. Quando nós trouxemos a proposta, foi assim, imediatamente aceita. E assim, foi muito prazeroso a gente ver o empenho que a Unifev teve, né, não mediu esforços em adequar o local, que ele estava sendo utilizado para outros fins da Unifev, e não, a gente vai adequar. E a gente chegava aqui e via um exército trabalhando, e as pessoas empenhadas, ali no desejo de falar, não, esse espaço aqui, ele vai ser útil, eu estou fazendo alguma coisa que vai ser algo muito bom para todos. E foi muito bacana acompanhar esse processo, a transformação daquele local. Então, hoje, quando a gente chega e vê aquele local feito com tanto carinho, né, pensado nos detalhes, nas paredes, e para trazer um conforto para as pessoas. Então, ele funciona de segunda a segunda, das 7 da manhã à meia-noite, com atendimento para as pessoas com sintoma e com todo o suporte que precisa ter, com exames laboratoriais, com transferência dos pacientes que necessitarem de atendimento hospitalar ou de um serviço de uma complexidade maior. Então, esse suporte ele está totalmente estruturado aqui dentro desse espaço que a Unifev nos cedeu. As outras unidades também atendem esses casos de dengue? A pessoa pode procurar uma unidade mais próxima de casa? Como que é feita essa separação do dengário para as outras unidades? Não, as unidades continuam atendendo. E os pronto-atendimentos também, tanto a UPA quanto o pronto-atendimento do Pouso Bom, eles continuam fazendo o atendimento dos pacientes com sintomas de dengue, ou com suspeita, ou já confirmados, eles continuam. Esse espaço por conta desse volume que nós falamos, o dobro de pessoas buscando, eles seriam insuficientes para acolher todo mundo. Então, as unidades, elas têm um limite de atendimento. E, como o próprio pronto-socorro, existe um limite. Para que a gente não cause, né, não estrangule a rede, por isso, um serviço, uma outra porta, uma porta nova, né, um espaço que consiga acolher também essas pessoas, porque o volume hoje é muito maior das pessoas que estão buscando a rede
com os sintomas de dengue. Né? Para quem não conhece o espaço, fica na Rua Paraná, anexo ao campo centro da Unifev, ali onde antigamente era a unidade da Vila Paz, do lado da clínica de fisioterapia, bem no centro da cidade, e com atendimento espontâneo, né? A pessoa não precisa passar pelo posto para depois vir para cá. Tá com sintoma de dengue ou já está tratando a dengue e precisa de um outro atendimento, pode vir direto, né? Perfeito, isso mesmo. Não existe, não é um serviço referenciado, é uma demanda espontânea. Eu vou procurar o serviço direcionado para o atendimento de dengue. É isso mesmo. Ivanete, falando agora sobre os efeitos, né, da dengue no nosso organismo, é importante, né, deixar claro, essa doença pode levar à morte. Pode, né? Essa doença pode levar à morte. Então, os cuidados, né? Por isso que a gente fala, termos espaços, né, locais para atendimento rápido, né, para acolher a pessoa já nos primeiros dias de seu sintoma, e o monitoramento dessa pessoa. Então, as pessoas geralmente vão caminhar, passar por aqueles sintomas clássicos, que é a febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, né? E vai passar. Depois o corpo vai ficar com toda aquela grosseira, né, vermelha, uma coceira, fica vermelho e tal. E aí, do 7º, 10º dia, ele estaria saindo dos sintomas da dengue. Mas tem pessoas que evoluem de uma forma diferente. Antigamente, a gente falava assim, porque ele teve uma dengue hemorrágica. Não mais, não usamos mais o termo dengue hemorrágico. A gente fala, desenvolveu a forma grave da doença, que pode, inclusive, não ter a hemorragia, mas ela ter a complicação se ela principalmente tiver sintomas de outras doenças de base. Né, for uma pessoa que tem uma doença crônica, ela vai ter agravado ali os sintomas daquela doença e ela ter consequências mais graves. Então, ela morreu de dengue? Morreu de dengue, porque a dengue agravou os sintomas de uma doença pré-existente. Então, ela é considerada um óbito por dengue. Então, um cardiopata, uma pessoa que tem ali, que é um hipertenso, um diabético, que faça hemodiálise, que tem uma imunidade reduzida, são pessoas que estão expostas. Crianças, idosos, eles estão mais expostos. Então, o que acontece? A dengue, ela pode acentuar, agravar o que a pessoa já tinha, a doença de base dela. Também como pode desenvolver essa forma, o sangramento, e a pessoa, então, necessitar de internação e, às vezes, evoluir até para uma complicação e um óbito. Então, ela é uma doença que mata. A gente percebe que depois da pandemia, os casos de dengue, você percebe isso na população, que foram banalizados? Parece que a população perdeu o medo da dengue, Ivanete. É possível perceber isso? O pessoal da saúde sofre mais com isso, porque está ali lidando com isso aí todo dia, diariamente, na batalha, conscientizando, depois tratando. Mas a própria população parece que banalizou, né, os casos de dengue. A gente sente sim, Wander, a gente sente muito a Covid, porque era uma coisa assim, mundial, e a mídia e a Covid Inédita, e assim, como a gente lida, isola todo mundo, criou-se, né, aquela situação... Assustou mais, parece. Né? A gente não sabia com o que a gente estava lidando. E porque a gente via as pessoas morrendo, e com o que é que nós estamos lidando? E é isso, e aquilo, e toma, interna, o que a gente vai fazer? Então, ela foi muito chocante. A dengue, como ela sempre existiu no nosso país, né, um país tropical, ela sempre existiu, com áreas, né, em regiões mais acentuadas, parecia que é uma coisa, e ela foi ficando mais banalizada realmente. É só uma dengue. Eu gosto de lembrar de uma piadinha que saiu durante a Covid, que a pessoa falava assim, era como se fosse um áudio, uma pessoa falando com outra e dizia assim, fulano está internado, mas graças a Deus não é Covid, é só um dengue hemorrágico. Como assim? Ele é grave tanto quanto. Ele mata tanto quanto. Né? Então a gente banalizou, é só uma dengue. Ele não é só uma dengue. A questão da dengue, ela em termos de saúde pública, ela tem um fator complicador, porque dengue é um óbito evitável.
Então, na saúde pública, nós temos aquilo que é evitável e o que é inevitável, né? Uma mortalidade infantil por pneumonia, por desidratação. Isso é um absurdo acontecer. Em pleno... Toda a tecnologia que nós temos, os recursos que existem hoje, isso acontecer é uma coisa absurda, né? Ela nasceu com uma má formação. Não, aí é um óbito que não se tinha como evitar. Então, a dengue é um óbito que você completamente pode evitar. Ah, mas a pessoa estava ali acamada, ela tinha uma doença pré-existente, mas não morreu por dengue. Não por dengue. Que a doença siga o seu curso natural, mas ser acelerado esse curso pela dengue, a gente não pode achar que isso seja normal. Morrer de dengue não pode ser algo normal. Ivonete, apesar da gente conviver com essa doença há tanto tempo, a gente tem muitas dúvidas básicas, né? Surgem histórias na internet, a gente sempre fica com dúvida. Então vamos fazer um bate-bola aqui bem rapidinho. Repelente funciona de fato, e se eu tô com dengue, aí que eu tenho que usar mais, para evitar passar para os outros? Exato, o repelente funciona, tá? Se eu estiver com dengue, é como a gente usar a máscara na Covid, o repelente é isso. Porque se um pernilongo ali, um mosquitinho me picar, ele vai se contaminar. Eu estou com a doença, eu estou com o vírus e ele vai replicar isso. Então, se eu estou com repelente, ele não vai vir. Então, eu deixo de ser um transmissor, né? A gente poderia comparar a máscara quando a gente tem um sintoma respiratório. Beleza? Ele funciona assim. A gente pode usar como forma preventiva? Deve. Gestantes, né? Principalmente as gestantes, as crianças, idosos, todo mundo. Mas principalmente aqueles que estão mais expostos a desenvolver uma forma mais grave. Então, deve ser usado. Outra dúvida também, repelentes e venenos comuns surtem o efeito desejado, né, contra o mosquito da dengue, ou tem que ser um específico? Eles não têm muito efeito sobre o mosquito, mas a gente pode ser usado só com aquela questão, é veneno, né? Não é usar de uma forma indiscriminada em qualquer lugar, e no alimento, né? No rosto das pessoas, porque não tem cheiro. Ele é um veneno, ele é uma substância tóxica, então ele tem as suas precauções sim, mas pode ser usado. A pessoa que nunca teve dengue, ela já pode evoluir para uma dengue hemorrágica, Ivonete? Por uma dengue grave? Isso, caso mais... Pode. Sim, e como nós tivemos, né? Nós tivemos situações em que pessoas não tinham nenhuma doença de base e ela evoluiu de uma forma grave. Então, ela pode sim, desde o primeiro, porque isso é a reação do próprio organismo, né? A reação que o organismo está tendo àquele vírus, o contato que teve com aquele vírus. Ele pode sim, mesmo quem nunca teve, desenvolver uma forma grave. Fui picada. Quanto tempo depois? Fui contaminada, né? Quanto tempo depois eu começo a ter sintomas? E pode ter gente que passa, às vezes, até despercebido, não ter tanto sintoma assim? Geralmente 2 dias após ter o contato, né? Foi picado, então aí começa a ter sintomas. Geralmente a gente conta 2 dias depois dos sintomas, ou talvez 2 dias antes, né? Do sintoma, de ter sido picado. Se eu soube que fui picado, às vezes a gente nem percebe, né? Mas 2 dias após ser picado pelo mosquito, você começa a ter os sintomas. Se ele estiver contaminado, você começa a sentir os sintomas. Quais são esses sintomas? E aí é aquele mal-estar, a dor no corpo, a febre alta, a dor de cabeça, náusea, o vômito, um mal-estar, uma indisposição, né? Então, a dor é tanta que a pessoa, ela fica tão indisposta que por isso que ela chama dengue, ela fica dengosa. Ela está dengosa. Não, ela está com uma dor violenta no seu corpo, né? Então, ela está indisposta. Ela sente uma fraqueza, um mal-estar muito grande. Então, esse é o dengue que ela tem. Então, 2 dias. Sintomas, eles vão até os 7 dias, né? Depois, mas a gente começa a perceber que tem se prolongado, em alguns casos, até 10 dias.
pessoa ainda vai arrastando esse sintoma até o 10º dia. Ivonete, e a reação no local da picada? É diferente de um pernilongo comum para o da dengue? Não, a mesma reação, depende muito da pele. Tem gente que tem uma sensibilidade maior em qualquer inseto que tem contato, que pica a pele da pessoa. Tem gente que passa pouquinho, aparece pouquinho, tem gente que tem uma reação alérgica muito maior. Então, isso não caracteriza, diferencia esse é o Aedes, esse é o Culex, não tem essa. Qualquer distância que esse mosquito pode atingir. Vou dar o exemplo, se minha casa está com muito mosquito, o foco está perto, o criadouro está perto, qual é a distância que ele percorre, que ele pode atingir uma pessoa? 150 metros. Né? A gente fala que do foco, né, do local onde tem ali o foco, ele vai percorrer 150 metros. Mas o que a gente mais observa é que ele não precisa andar muito. Se houver ali comida o suficiente, ou seja, sangue o suficiente para alimentá-lo, ele não vai ficar voando muito, ele vai buscar, né? Mas quando ele tem tudo ali, ele vai ficar por ali mesmo, né? Mas 150 metros é o raio que a gente trabalha, porque é a capacidade que ele tem de voo dele. Oi, Ivonete, tive dengue, fico imune àquele tipo? Quantas vezes eu posso pegar dengue? Quantos tipos tem? Eu pego uma vez só de cada tipo? Como que é? De forma geral, é isso que vai acontecer. Eu tive contato, né, com um sorotipo, e o meu organismo vai criar uma reação, né, um anticorpo em relação àquele vírus, então para aquele vírus eu estou imune. Mas a dengue são 4 sorotipos, né? Então, 1, 2, 3 e 4. A gente classifica assim por números, né? A maior circulação que já houve até hoje no nosso município, né, e no país como um todo, é o tipo 1, mais comum, vamos assim dizer, né? Com a introdução, depois vem o 2, que não foi tão comum assim. O 3, que foi um arraso, né, porque ele não circulava há muitos anos, né, e voltou. E ainda existe o tipo 4, que não foi identificado. Hoje, no ano de 2025, nós já isolamos os 3, 1, 2 e 3. Então, a gente já identificou que existe circulando dentro de Votuporanga os 3 sorotipos. Então, quem está sendo contaminado pode estar sendo contaminado tanto um como o outro, né, desses 3. O 4 não existe nenhum relato e a gente espera que isso não aconteça, né, de forma alguma. Então, depois de ter pego a doença, eu desenvolvo a imunidade para aquele tipo que eu peguei. Para aquele tipo que eu peguei. Então, eu posso pegar do outro tipo. Sim. E aí, a gente fala assim, a segunda vez eu vou ter o dengue hemorrágico, a dengue grave. É porque o organismo está mais fragilizado, mais predisposto, né, a desenvolver, porque ele já teve um primeiro contato, ele já, né, os exércitos naturais, se nós temos, já entraram em ação, então ele tem ali uma cicatriz, assim dizer. Então, a próxima vez, aquela forma pode se agravar, ter uma forma grave. Não é porque ele era aquele lá, é o vírus da dengue hemorrágica. Não, a gente é que desenvolve. Vou falar sobre vacina. Ela está disponível? Tem uma procura alta, uma procura baixa? Como está a questão da vacina contra a dengue? Bom, a vacina, o Ministério da Saúde, ele não disponibilizou para todos os municípios. E por que não disponibilizou? Porque não existe doses o suficiente para imunizar o país como um todo, né? Então, as doses que foram distribuídas, elas seguiram alguns critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, população acima de 100 mil habitantes, locais aonde, em 2023, a epidemia do DEM 2 ocorreu, e assim foram alguns critérios. Então, esses locais receberam a vacina. Votuporanga não entrou nessa lista, né? A Votuporanga não entrou nessa lista. Nós não tivemos esses critérios, né? Nem epidemiológicos, que a gente foi ter. A nossa situação crítica, ela ocorreu em 2024.
Bom, aí a vacina adquirida pelo Ministério, na sua bula, ela traz de 10 a 59 anos, né? Porque não foram feitos estudos nessas outras faixas etárias. Só que o Ministério da Saúde adotou a vacina para 10 a 14 anos. Isso o Ministério. Então, ele disponibiliza para imunizar os locais que receberam nessa faixa etária. Nós identificamos que não é a nossa realidade. Hoje, o nosso público maior, né, as pessoas que estão mais expostas à faixa etária é o adulto o jovem adulto, né? Acho que esse é o termo certo, né? Então, ele vai pegar ali dos 25, 30 anos a 40, 50, chegando aos 50 anos. Então, a gente tem a pessoa que está na idade produtiva, tá? Então, mesmo que viesse do Ministério, não seria para esse povo. O Ministério liberou para 10 a 14 anos de idade. Nós não recebemos via Ministério, sabemos que tem clínicas particulares que compraram e imunizam quem procurar, tá? Eles podem, aí o critério, se eles vão seguir o critério do fabricante, sem problema nenhum, né? Porque é uma outra situação. O Ministério é essa, 10 a 14. Nas clínicas pode ser o critério do fabricante, que é de 10 a 59 anos. Mas pelo que eu soube, nem as clínicas particulares estavam tendo. A procura está grande, está em falta. A gente tem relato de gente foi para outro estado tomar vacina. Essa procura tem aumentado bastante. Nós temos aqui uma notícia muito boa, que é a vacina do Butantan. Então, já tem a aprovação da Anvisa, e pelo que nós soubemos, o Butantan em breve começa a produzir. Então, para o ano de 2026, nós certamente teremos um quantitativo muito grande para imunizarmos a nossa população de uma vacina que é dose única. Então, assim, o Brasil é show mesmo, né? Quando ele se põe a fazer pesquisa, a desenvolver tecnologias, é maravilhoso. A vacina existente hoje, ela é 2 doses. Você toma uma, daí 3 meses você vai tomar outra, ou seja, você vai levar praticamente 1 ano para desenvolver toda a imunidade. A do Butantan é dose única e também atinge os 3 sorotipos, 1, 2 e 3. Então, é uma esperança, gente. Eu espero ainda estar na saúde, né? Para colher desses frutos, né? Que é a gente não falar mais de dengue. O vetor vai estar aí mesmo, né? Nós não somos dinossauros, ele vai continuar lá. Mas que a gente esteja imunizado, né? Deus permita que isso a gente possa vivenciar em breve. Ô, Ivonete, vamos falar agora de tratamento. Como que ele é feito nas unidades de saúde? A gente não tem um remédio específico para dengue, trata os sintomas, né? Mas como que é esse tratamento? E quando a pessoa tem que decidir, olha, não estou bem, vou para a unidade. Às vezes chega já muito agravada, dengue, a pessoa, aquela história que a gente falou, de achar que é só uma dengue, eu vou levando em casa e a hora que vai procurar atendimento médico já está muito grave. Como que é feito esse atendimento, esse tratamento? Quanto à busca, né? Então, assim, quando procurar a unidade? Nessas condições, febre alta, eu estou com essa indisposição, dor, então eu preciso buscar um serviço de saúde. Primeiro, para ser notificado. Vou ser atendido, claro, vou ser medicado, mas eu vou ser notificado. A notificação é importante porque a notificação, ela nos baliza. Porque se não existe notificação, eu não sei onde estão os casos. Então, eu não sei qual a área que eu tenho que atuar. Eu tenho que trabalhar de forma preventiva no local onde eu tenho um suspeito. Entrou um suspeito, eu tenho que trabalhar aquela área, o entorno dela, para que eu evite que outras pessoas saiam se contaminando. Então, é importantíssima a notificação. Depois eu fiz o exame, não era dengue. Melhor, né? Era só uma gripe, né? Era só uma Covid. Era só uma Covid, né? Então, assim, esse é importante. O tratamento, realmente, não existe um remédio para dengue. A gente trata os efeitos. Então, um antitérmico para febre, para dor.
Ou às vezes o remédio para o vômito, se a pessoa está com a náusea, está com vômito, para dor de cabeça. Então, são os remédios que dos sintomas, mas não para a doença, não para a dengue. E hidratação. A hidratação é essencial. A hidratação ela é feita por via oral ou endovenosa, né? O paciente que consegue ingerir o líquido e ele consegue manter a hidratação dele bacana, hidratação nós estamos falando de 3 litros por dia. Então é suco, é água, é chá, né? Então líquido para manter hidratado. E há situações em que a pessoa não aceita, né, via oral e ela precisa hidratar, então ali precisa ficar no soro. Aí a importância de estar procurando um serviço, né, de saúde para poder ser hidratado. E o que a gente observa é que o paciente, a gente usa o termo, rebaixa muito rápido. Quer dizer, às vezes ele chega de manhã e faz ali, colhe um exame, o hemograma dele, a gente começa a medir ali os parâmetros, plaqueta e tal. E aí quando você vê à tarde, esse paciente está Bem pior. muito pior. As plaquetas caem muito rapidamente. Então aí precisa hidratar. Esse paciente precisa de cuidados, ele precisa de repouso, ele tem um risco de sangramento muito alto. Então, ele precisa desses cuidados. Por isso, estar atento. Comecei, estou com sintomas. Tem pessoas que vão... tem gente que não vai ter o sintoma. Ele vai ter, às vezes, sintomas leves. Então, pode ser que ele passe... Não que ele não teve nenhum sintoma. Tive dengue, não tive nenhum sintoma. Não. Ele teve sintomas que se confundiu, às vezes, ali com um resfriado. Pode ter? Pode. Pode acontecer. Eu achei que era dengue, né? Mas aí, no terceiro dia... eu já estava melhor, tal. Pode acontecer. E como acontece também das formas graves, né? Então, ele tem essa variação de indivíduo para indivíduo, né? Das condições físicas de cada um, né? E quanto tempo, em média, para que esse paciente fique totalmente curado, Ivonete? A gente está falando de 10 dias, né? Então, de 7 a 10 dias. Certo. Dependendo das consequências também, né? Sim. A dengue, ela deixa alguns pacientes com uma consequência aí, uma sequela hepática que vai perdurar por algum tempo, que ele vai precisar, né, ainda de cuidados, de medicamento. Então, são cuidados que ele vai ter que continuar tendo por conta, às vezes, das consequências que teve ali do contato com o vírus no organismo. A gente fala muito da dengue, mas quais são as outras doenças que o Aedes aegypti também provoca e como estão sendo os números delas aqui, os casos em Votuporã? Então, a dengue, o mesmo vetor que o Aedes aegypti, ele vai transmitir a febre amarela, a zika, a chikungunya, a dengue. E é importante, gente, o estado de São Paulo está num alerta com febre amarela, gente. E uma coisa que nós temos vacina, assim... Diferente, né? A dengue, a febre amarela tem vacina à vontade. Que você toma uma única vez na sua vida. Então, o estado de São Paulo está em alerta máximo, porque nós já temos regiões do estado de São Paulo, no Brasil como um todo, mas o São Paulo é o maior número de óbitos por febre amarela esse ano, né? Então, a região ali de Ribeirão Preto, né, e nos entornos, pacientes morreram já por febre amarela. Aí o vetor é o mesmo, é o Aedes aegypti. Então, quando se identifica a febre amarela, né, no macaco, se você, um animal silvestre, né, o primata lá, o macaquinho, ele encontrou morto e faz o exame, ele estava com febre amarela, ele é um potencial transmissor, né? Não que seja a culpa dele, ele também é vítima. O que acontece quando ele sai da forma silvestre, ali da mata, e esse vetor atinge a parte urbana, quem também é o transmissor ali é o bendito Aedes aegypti, que a gente tem de monte nas cidades. Então, a febre amarela, ela é um risco muito grande da gente também viver uma epidemia de febre amarela.
Então, são coisas graves com a febre amarela. É uma letalidade muito maior do que a dengue. Então, por isso a necessidade. Vacina em dia. Preocupação com o carnaval. Nós estamos chegando num período agora onde as pessoas, né, os municípios recebem pessoas de outros locais e também as pessoas daqui saem para outros locais. E hoje existe muito turismo rural, né? Então eu vou descansar, eu vou para a zona de matas. Alerta máximo, vacine-se. No mínimo 10 a 15 dias antes, a vacina está em dia, beleza, você vai tranquilo. Mas o cuidado, porque nós temos também esse fantasma aí também rondando as nossas cabeças, que é a questão da febre amarela. Mas para ele a gente tem vacina. Então aí realmente depende muito de nós. Como que está a situação aqui no município de febre amarela, Zika e chikungunya? Febre amarela nós não temos casos, né? Nenhuma notificação de febre. Nós temos notificados de chikungunya. Nós temos casos já positivos, cerca de 3 ou 6 casos já identificados como positivos. E os outros ainda estão em investigação. Um número muito inferior quando a gente compara a dengue. Então, o nosso problema chama-se dengue. Mas temos municípios na nossa região, mesmo aqui na regional de São José do Rio Preto, que o problema foi dengue, foi chikungunya. O que nós não tivemos, o nosso foi e continua sendo dengue. Mas não descarto, porque o vetor é o mesmo. E tem como ter as duas, 3 doenças combinadas ao mesmo tempo, pegar dengue e zika ao mesmo tempo? Tem como ter. Já identificamos paciente que foi contaminado pela zika e pela dengue ao mesmo tempo. Tem como ser contaminado, sim. Então, dobrado. É o alerta dobrado, porque o vetor é o mesmo e um vetor que nós temos em grande quantidade. Nós temos uma densidade muito alta do vetor. Então, a preocupação, ela se redobra, porque ele não transmite só a dengue. Então, aí os cuidados devem ser repensados, né, redobrados ainda mais. Ivonete, tenho certeza que a sua participação trouxe muito conhecimento para todo mundo, esclarecendo dúvidas. Para a gente encerrar, eu queria que você olhasse aqui para a câmera que está aberta em você para deixar aquele recadinho para quem está em casa, que ainda acha que é só uma dengue e que é um problema só da prefeitura, só da Secretaria de Saúde. E, na verdade, é um trabalho de todos nós, né? Então, assim, o nosso apelo para toda a nossa comunidade é um trabalho que é do poder público, mas tem que haver uma união de esforços com toda a nossa comunidade, com todas as pessoas, e entendendo que nós não estamos falando só de uma dengue, nós estamos falando de uma doença que mata e mata muito, né? E um óbito que deve ser evitado. Inadmissível nós dizermos, aceitarmos como natural a gente morrer de dengue, com todas as condições que nós temos, o conhecimento que nós temos hoje, de não termos essa situação em nosso município. Então, recebam os agentes, recebam a orientação, tire 10 minutos da sua semana, 10 minutos da sua semana. Olhe ali o seu espaço, olhe a sua casa, olhem as calhas, olhem as caixas d'água, os bebedouros dos animais, os ralos. Nós encontramos muita larva em ralo. Faça ali uma água, dilui o sabão, joga nesse ralo uma vez por semana. Quando todos estivermos fazendo isso, nós vamos certamente estar cuidando, né, da nossa comunidade de uma forma geral. Então, é um apelo para que as pessoas nos auxiliem, para que a gente possa também auxiliar. É esse o pedido. Muito bom. Ivonete, quero agradecer mais uma vez. A gente está sempre de portas abertas, sempre bem-vinda para a gente trazer conhecimento que é tão importante para a nossa comunidade, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, estar aqui, poder falar e pedir ajuda, né? Principalmente isso. Então, esse espaço, a oportunidade que vocês sempre nos dão, é muito especial. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você pela sua audiência, pela sua participação. Você confere esse e os outros programas na íntegra. Obrigada aos meus parceiros. Espero vocês na próxima. Curte, comenta, compartilha e até lá. Tchau, tchau.